E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gil Tutoriais. Estamos mais uma vez aí com o nosso task. São 11h35 da manhã, 11/1/2023, tá? É atualizado. Hoje vamos falar sobre variáveis, tá? Vamos abra seu task aqui e vamos falar sobre as variáveis, tá? Deixa eu criar um projeto que já vai ficar para a próxima aula. Eu tenho que ensinar um pouco vocês sobre as variáveis, porque a gente vai fazer um sistema de inteligência artificial e vamos utilizar também muito a variável para isso, tá? Então, clique aí, escreva assistente, tá? Também pode ser utilizado por vários fatores, outras coisas que vocês podem criar essa variação, tá? E já vou dizendo já o que é, tá? Então vamos lá dizer o que é variável. Vou aqui abrir para vocês, vou mostrar para vocês o que são variáveis. Deixa eu criar aqui inteligência. Inteligência artificial, vou botar aí, tá? O que são isso aqui, tá? O que eu estou querendo dizer isso aqui? Isso aqui é uma parte da assistente que eu vou criar, tá? Ela vai funcionar com alguns gatilhos ou pode funcionar sem isso. Então, já fique já ligado que isso aqui vai estar bem representativo na sua vida, tá? Diferente das tarefas, a variável você pode criar, tá? Funções já deixada aí, já de praxe para você definir, tá? Você pode adicionar uma variável, adicionar em variáveis, aleatorizar a variável, tá? Mas o que a gente vamos utilizar aqui, definir uma variável, tá? É tipo que você cria uma variável já existente naquela variável. Por exemplo, eu vou pegar uma variável de tempo, tá? E vou transformar ela uma variável de hora, tá? Eu vou dar uma função para aquela variável global, né? E que ela vai virar uma variável comum, né? E depois eu vou pegar essa variável, vou desfragmentizar para que ela seja funcional para alguma coisa que eu queira criar uma função mais delicada, tá? Por exemplo, se eu for pedir para que ela venha falar, eu quero que a minha variável dê as horas. Se eu colocar aqui na hora do tempo, que é o time, tá? E pedir para ele dizer a hora, ele vai dar um quebradinho. Ele não vai falar as horas totalmente corretamente. Então aqui, ó, eu vou botar aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para vocês se ligarem do que eu estou dizendo, tá? Então essa aqui é uma ação, tá? Que eu vou pedir para ele fazer de. Olha só que eu tô criando, tá? E já tem já essa aqui é uma função de tempo, que é o time. Então, time, essa aqui, ó, tô deixando o tamanho global. Quando vocês vê que existe tempos, times assim, que elas são grandes desse jeito, elas são globais e as pequenininhas são menores, tá? Eu posso falar um pouquinho sobre isso, sobre depois, tá? Então vamos colocar aqui, vou voltar para você ver, vou clicar no OK e se eu clicar, olha só o que ele vai dizer. Eu vou aumentar aqui o volume, ó. 1.673.447.961. Tá entendendo? Ele não dá certo o que está dizendo. Agora eu vou botar time. Olha só. 11,39. Tá entendendo? De vez ele falar são 11 horas, ele não vai falar. Então assim, ele vai falar 11,39. Então assim, ele não dá a variação correta. Às vezes você vai ter que criar uma variável que faça essa função, ou você utilize uma variável para aquela função que ela seja específica. Você cria algo do zero, tá? Para que não seja altamente desfragmentalizado, tá? Bem, já que já estamos aqui, vamos criar uma variável de torno de hora, tá?
E essa variável aqui, vamos fazer o seguinte, tá? Apague aqui, tá? E essa aula aqui, ela já vai ficar como próximo parte para sistema que a gente vai criar, tá? Então, considere-se isso como parte variável, tá? O que vamos fazer? Vamos criar uma variável, tá? Vamos aqui em definir. Não é essa aqui não, é variável, pô. Aqui, ó, variável, variáveis, tá? E você vai criar aqui, ó, definir variável, tá? Então, aqui iremos criar uma variável que ainda não existe, então eu vou botar o nome de hora. Mas, Gilba, por que tu botou pequena assim? Cara, a variável, eu estou criando uma variável aqui e ela é de hora e ela não é global, ela é uma local, que só vai funcionar para essa coisa que eu estou criando, tá? Ela não é algo desse tipo, tá? Se eu quero alguma coisa mais elevada, então vou pegar aqui, ó, uma variável, eu posso aqui botar a remarge, eu posso criar algo que seja assim, do tipo, entendeu? Para que você não venha ter problema quanto a isso, tá certo? Então, assim, criações de variáveis, você tem que ter do que você está fazendo, tá? Então, assim, você define essa variável para que ela não tenha esse erro. Então, vamos aqui em definir. Aqui, ó, definir, vamos colocar aqui definir. E você vai botar, aqui, eu vou colocar aqui, hora. Tá? Com a letra minúscula e eu vou botar um ponto, tá? Aqui tem várias coisas aqui, eu posso clicar e voltar, mas pode ser que dê errado, tá? Vai que a minha ação não foi uma variável. Então o que eu tenho que fazer para que essa hora ela venha funcionar bem? Então eu vou dividir a minha variável, tá? Deixa eu ver aqui. Dividir minha variável, vou colocar lá na parte de divisor. Fica aqui embaixo, ó, dividir variável, tá? Então vou colocar aqui hora e um ponto, tá? Para que ela seja essa ação seja correta. Então aqui, ó, coloquei uma parte de divisor, tá? Então assim, eu estou definindo a variável pelo divisor para que ela seja dividida como time e tempo que eu vou criar. Então, seguinte, agora eu vou criar, tá? Já temos o time, certo? E eu vou criar o tempo. Então vou aqui, ó. Sempre eu clico aqui, você acha? Então aqui eu vou criar, tá? Vou definir. Vou definir uma variável, ó. Definir. Vou escrever como tempo 1, tá? Porque vai ter outro tipo de tempo com certeza. Então vou colocar aqui tempo 1 para timers. Por quê? Eu estou dividindo aquele tempo com o primeiro tempo juntamente com os minutos, tá? Primeiro vem a hora e o segundo vai ser o minuto. Então aqui eu vou estar dividindo ele, tá? Nesse padrão, na global, tá? Times, tá? Então vai estar aqui divididinho, bonitinho, do jeito que ele tá, tá? Eu vou desmarcar essa opção, que eu não vou precisar dessa opção aqui, e irei voltar, tá? Vou clicar aqui, criada DD avariado aí, tá? O próximo avariado agora eu vou ter que colocar que as horas sejam
levada para segundos, tá? E que seja levada segundos para data e hora longa, tá? Para que ele não venha ficar aquele curtinho, tá? Então o que eu posso fazer? Eu vou converter o tempo, tá? Para data e hora longa. Então vou aqui de novo na variável, tá? Para data e hora para converter, ó. Consulta converter. Eu clico aqui hora. Procurar data e hora para segundos. Data e hora para segundos. Ou se para segundos datas. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, segundo data e hora longa, tá? Então ele já está aqui. E aqui eu vou clicar na minha variável. Se você clicar aqui em cima, tá? Vai aparecer as variáveis que eu criei. Então vou clicar aqui. Já está aqui local, tá? Sem nenhum problema. E você pode voltar, beleza? Já temos aqui alguma coisa aqui já criada com essa data e hora longa, tá? E nessa funcionalidade. Agora, para que ela seja substituída a variável, tá? Pesquisada e substituída, a gente vai precisar pesquisar para que ele venha dar com a data tudo certinho, para que a gente não venha a ter problema. Tá? Então essa conversão ela converteu e agora vamos pegar os fragmentos disso aqui, substituindo por variável, tá? Pesquisar e substituir por variável. Então se você vai ver aqui, ó, eu vou aqui a nossa variável, vou aqui em pesquisar, que está aqui para baixo, a pesquisar e substituir variáveis. Vamos colocar nosso déficit de tempo, tá ok? E agora, na nossa pesquisa, temos que dar na nova programação, tá? Onde que o D é algo multiplicado, tá? Mais o D de tempo, mais vezes. Então, toda a estrelinha V. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu irei escrever aqui, ó. Vou colocar o chapeuzinho do vovô, tá? Significando com ponto, vezes, tá? Dá um espacinho para cá. Vamos colocar vírgula, ponto, vezes, fecha parêntese, espaço, barra, mais dia, D. Cadê o sinalzinho do mais? E também vamos dar outra vírgula, espaço, tá? Vamos dar um espaço aqui para ver se vai ficar legal. Qualquer coisa a gente tira o espaço, tá? Se der errado, mais uma barra com D minúsculo, todo minúsculo, tá, gente? Mais barra ponto vezes a estrelinha, tá? Eu poderia clicar aqui, pesquisar e fazer isso aqui, mas ele não vai ficar do jeito que eu quero. Que eu estou aqui fazendo um divisor de águas para isso, tá certo? Então, feito isso aqui, ó, sugiro que você para essa substituição seja feita correspondentemente com cifrões, tá? Bota aqui esses cifrões aqui com um espaço mais um cifrão, tá? Ah, rapaz, acho que aqui é o cifrão de 2, tá? Então ele vai pegar, vai fazer esses cifrões aqui funcionar. Vamos utilizar esses cifrões aí mais para frente, tá? Então aqui tendo isso, e agora que vamos fazer uma coisinha bem interessante, tá? Eu vou voltar aqui agora para vocês entenderem, tá? E essa parte que vamos fazer aqui, você vai poder utilizar agora a nossa variação por isso, tá? Por isso que eu falo que é bem interessante em saber do que estamos fazendo, certo? Agora,
Se liga só. Se liga só que eu vou fazer, ó. Clica no ó. A nossa data para a gente ler isso aqui, tá? Então assim, nosso divisor, se eu clicar em algo, então temos que criar agora aqui para que ele venha corresponder o resto, tá? Show de bola! Feito isso, o que iremos fazer, tá? Vamos definir uma variável de hora do dia, tá? Eu vou criar essa variável, então aqui eu vou definir para a gente dar um aspecto a ele. Então aqui em definir variável, vamos criar essa definição de variável bem simples, tá? Agora essa variação do variável você vai entender do que eu estou dizendo, tá? Então essa variável que eu vou criar, ela vai ser de hora do dia. Eu vou colocar junto para que seja feito como uma local, certo? Criado. E agora aqui eu vou botar o que eu quero. Ó, boa tarde, ponto. Aí eu vou escrever aqui, são, certo? Agora você vai botar aqueles dois cifrões que eu coloquei agora, que a gente vai utilizar ele aqui como hora. Aquela hora que eu criei ali em cima, ela vai ser utilizada aqui embaixo, tá? Como hora e minuto. Então vamos colocar aqui, ó. Ó, tá vendo só? Eu vou clicar aqui e eu vou colocar aqui mais uma parte de hora, tá? Vou colocar um ponto, tá? Agora eu vou botar outro asterístico, vou botar hora 2. Tá vendo que é simples? Não é complicado. Vou dar um pulo aqui. Eu posso colocar isso, mas eu não vou colocar. Eu vou deixar isso aqui em branco por enquanto. Vamos trabalhar nisso aqui, tá? Vamos voltar, tá? E vou clicar para você ver. Ó. Essa minha definição do tempo aqui pode ser que meu time não seja muito correspondente a esse fator, tá certo? Por exemplo, tá? Temos um exemplo bem simples do tempo que estamos usando, tá? Como que assim a minha variável, vou ter que criar a variável que eu esqueci, vocês me desculpem, mas eu vou criar aqui a variável que eu ainda não criei. Eu esqueci de criar, às vezes eu criei, mas eu acabei pagando, tá? Então vamos aqui, vou criar mais uma variável corrigindo aquele erro lá em cima, aqui ó, a variável. Vamos definir variável de hora com tempo, tá? Você vai dar aqui nossa barrinha, time, certo? Então temos aqui nosso tempo. Ih, rapaz, isso aqui, beleza. Tá aqui nosso tempozinho aqui, nosso divisor. Arrasta ele para cima que ele é sempre primeiro, cara. Ele é primeiro isso aqui, ele é primeiro. Então vamos colocar, ó. Ele já vai pegar, ele tem que fazer essa divisão aqui. Mas acredito eu que eu errei de novo. Eu botei o tempo, cara, não é tempo, é hora. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, que eu criei uma variável de hora, mas eu não coloquei a hora, eu botei tempo, cara. Então vamos lá. Eu arrastarei para cima, certo? Deixa eu analisar aqui para ver se tem alguma correspondente aqui. E vamos de novo aqui na nossa divisão, tá? Vou pegar aqui a nossa divisão que eu realmente fiz besteira. Então vamos aqui, vamos lá. Hora. E aqui embaixo eu vou botar time, tá? Vou botar
botar aqui tempo. Eu vou botar coisa porque saber essa variação aqui é um porre, mano. Eu vou botar aqui, eu vou escrever do jeito que tá. Então vamos escrever. Às vezes escrever atrapalha, mas enfim. Times. Certo? Eu devo ter clicado ali e feito besteira. Então vou clicar aqui, clicar, ponto. Deixa eu dar uma olhada para ver se ele criou. Olha, lembra que ele criou 2 variáveis dessa aqui, então eu não preciso de 2. Então eu vou clicar aqui e recortar. Como ele já tem, e só vou clicar. Certo? Ele já tem a variação aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Ele passou, agora está correto a minha escala de variação. Só que é seguinte, tá? Ele pegou, fez essa parte da variação e essa variação aqui ela vai funcionar, tá? Como ela está funcionando aqui, mas eu não tenho recurso de flechamento, não fiz nada além do que posso fazer. Então aqui no time ela está funcionando muito bem, tá? Ela vai escrever aqui, tá? E ela tinha que avisar com antecedência com a hora que eu tenho que colocar, tá? Eu posso colocar um módulo para funcionar que ela venha funcionar um certo horário, mas assim, inicialmente a variável funciona assim. Pode ver que ela está corretamente. Se eu quiser que ela funcione com hora, tá? Assim eu precisar do gatilho, eu posso colocar, mas eu acho melhor assim, ó. Se eu for colocar, por exemplo, C, eu crio 2C, tá? Vou colocar agora o E. Eu posso colocar um E ou eu posso colocar se for maior, tá? Então aqui eu vou botar aqui equilevância de maior. Deixa eu dar uma olhadinha. Maior que 11,58. Agora é o seguinte, bota um ponto. Aquele ponto que vocês viram, ele vai ser modificado daí para a hora, entendeu? Porque o ponto... Então aqui, ó. Vou botar aqui como 58. Certo? E aqui eu vou criar mais um mais como E até. Vou botar aqui agora de novo, ó. Eu vou copiar isso aqui para escrever um pouco mais rápido. Colar. Deixa eu apagar esse. E vou botar um horário mais longo, que é o horário que ele vai estar em função, tá? Como é uma inteligência artificial, e a gente está fazendo isso no início, ele vai estar nessa funçãozinha aqui. Pronto. E eu vou colocar menor, tá? Equivalente, maior. Não definido, igual, diferente, equivalente padrão, equivalente, matemático maior, matemático igual, matemático diferente, par ímpar, menor, tá? Aí eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele já está no horário, entendeu? E se eu clicar aqui, ele teria que me dar essa diferenciação nesta hora, tá? Tá aqui uma variável criado para ser utilizado futuramente para isso. Então, galera, esse foi mais um vídeo, tá? Essa aqui é uma função que a gente fez como uma variável. Eu vou dar depois a outra parte da função, tá? Que a gente vai falar sobre globais e o resto da parte da inteligência artificial, tá? Essa é a primeira parte. Então, fica com Deus. Até a próxima.